Boa noite, Poços de Caldas. Estamos começando mais uma edição especialíssima aqui do Plantão 47. Nós que todos os sábados estamos apresentando um plantão onde estamos falando de política. Nós temos uma restrição, digamos assim, pela lei. A lei obriga os veículos de comunicação a falar sobre política em períodos onde há eleição até um determinado momento. Então, dali para frente, todas as emissoras de televisão, todas as emissoras de rádio são proibidas de falar sobre política, especialmente com aqueles que serão os protagonistas das eleições no pleito do ano. Hoje, como nós estamos no ano 2012, nós temos a eleição para prefeitos e vereadores, então realmente nós temos até um período para falar sobre esse assunto. Então nós estamos aproveitando os nossos sábados para trazer as figuras importantes da política aqui em Poços de Caldas, para abordar sobre o assunto político, o momento político que foi, de certa forma, adiantado. Nós sempre falamos isso, foi um pouco adiantado no que se refere à nossa tradição aqui, que sempre falávamos sobre a eleição depois do carnaval, depois na época da quaresma. Aí era o momento de se falar sobre política, sobre candidaturas, os possíveis candidatos. Mas dessa vez nós tivemos o ano político começando no ano anterior, na verdade. E nós, logicamente, estamos aqui seguindo essa tendência, porque trabalhamos na imprensa e precisamos abordar os assuntos de relevância. Hoje, com muito prazer, nós estamos aqui no gabinete do Dr. Geraldo Tadeu, a qual eu tenho um grande carinho, porque afinal de contas fez parte da minha vida. 17 anos atrás, nós estávamos fazendo uma apresentação da campanha a prefeito de Geraldo Tadeu, e naquela ocasião tivemos a oportunidade de fazer um trabalho, e eu me vejo aqui repetindo aquela questão que nós fizemos lá no final da campanha, quando nós tínhamos aquela entrevista, né, doutor? Chegamos a sentar e fazemos uma entrevista, assim como nós estamos fazendo hoje aqui. Pois é, Cláudio, o senhor está me lembrando muito bem, há 17 anos. Eu fui candidato naquela época sem ter uma experiência de campanha, né? Então, principalmente perante a televisão, era um sofrimento terrível. E você sofreu junto, né? Mas até que no final da campanha você encontrou o caminho, né? Você encontrou o caminho, que foi através da entrevista que eu me soltei mais um pouco, foi quando coincidiu com a virada e acabei vencendo as eleições daquela época, né? Eu sempre tive curiosidade de perguntar isso para o senhor, nunca tive. O senhor se incomoda das pessoas terem falado depois que o senhor tinha roubado a campanha, que a campanha foi roubada, e terem falado daquela forma tão dura a respeito daquilo? É claro que isso incomoda. Eu acredito muito foi realmente pequeno. Eu acredito muito na seriedade da justiça eleitoral. E foi a última eleição que foi com cédulas contadas, né? Uhum. E era muito rigorosa a contagem de cédulas, porque você tinha lá a urna, um mapa da urna dos números de votantes, né? Uhum. Aí depois você tinha lá os escrutinadores, né? Uhum. que separavam as cédulas, contavam, conferiam com o mapa, e cada partido, em cada mesa de conferência, tinha no mínimo um ou dois representantes, né? E então eu sempre acreditei muito na justiça, acreditei muito na seriedade, e para mim aquela disputa de 34 votos, olha, eu já vi disputa de um voto, de uma decisão de uma eleição em um voto. Isso naquele ano mesmo, foi em Atibaia, estado de São Paulo. O prefeito lá venceu por um voto. Um voto. E, por exemplo, naquela nossa eleição, a eleição de Ribeirão Preto, que é um grande colégio eleitoral, dos maiores de São Paulo, foram por 300 votos, uma coisa assim. Então, mas aquela questão de recontagem aqui, que depois a justiça aqui considerou que foi tudo correto, depois passou por Belo Horizonte também, o Tribunal Regional Eleitoral considerou correto, e foi até o Superior Tribunal Eleitoral que considerou até correto. Mas passou, isso aí já ficou lá do passado, e enfim, eu fui prefeito, e hoje eu já estou no 3º mandato de deputado e fazendo o nosso trabalho aí. Ao termo daquela campanha, houve o que
foi dito um rompimento entre o senhor e o Navarro, da campanha que eu me refiro, não, do mandato de prefeito. E foi decidido então que o senhor não sairia novamente na sua reeleição. Esse rompimento com o doutor Navarro, ele ocorreu mesmo de forma objetiva ou foi uma coisa que mais comentada do que realmente aconteceu? Olha, quando nós assumimos a prefeitura, foi uma época de pós-implantação do Plano Real. E o prefeito anterior, ele, na metade do mandato dele, implantou o Plano Real. E o Plano Real acabou com a segunda arrecadação do município, que eram as aplicações financeiras. Porque você se lembra que nós tínhamos uma inflação de 80% ao mês. Sim. Então o que acontecia? Como tinha aquela inflação, o prefeito aplicava o recurso da... Tinha coisa do over. Isso, né? Isso. E aí aquela era a segunda rendimento. Pagava obra, pagava aumento de funcionalismo. Então os prefeitos estavam numa situação muito tranquila, cômoda e fazendo muitas obras. Mas na metade da administração daquele anterior à nossa, veio o Plano Real. Da noite para o dia acabou a cilada financeira. A inflação foi para zero, né? E aí o prefeito ficou numa situação terrível. E não teve como passar a administração para o prefeito subsequente. Isso foi no Brasil todo. E eu recebi uma prefeitura muito comprometida naquela época. Muito comprometida com compromissos a pagar e tudo mais. Eu não culpo aí o prefeito, porque foi uma questão... Você refere a Luiz Antônio? Mas eu não... naquela época foi ter um mal-estar, porque o meu secretário da Fazenda, ele queria demonstrar a realidade e dizia, mas não, que ele era até colega de partido do Luiz Antônio, que era o ex-prefeito, não da maneira de querer ofender, não, era mostrar uma realidade que a situação era difícil. Olha, nós assumimos a prefeitura com dificuldade, com muitos compromissos, com muita despesa. Tive que aumentar a despesa porque foi quando inaugurou, no final do mandato do Luiz Antônio, a Policlínica, e só para a Policlínica nós contratamos 80 pessoas, né? Depois foi quando aconteceu a estadualização do ensino secundário, do ensino das escolas estaduais que passaram para o município. Municipalização das escolas estaduais. 7 escolas, 5 mil alunos. Você imagina o que nós tivemos que contratar também pessoal para cuidar disso. Ganhamos em troca 2 escolas, com o tempo foram construídas, do Parque Esperança e do Parque das Nações, estão lá construídas. Mas tudo isso, Cláudio, naquela época foi uma bola de neve. Porque na verdade naquela época a gente tem que dizer aqui o seguinte, o próprio prefeito Luiz Antônio tinha sido apoiado pelo deputado Sebastião Navarro, e o senhor também mas aí eu estou só apoiado. Só te complementar. O que aconteceu? Chegou, eu tinha 2 deputados, um era o Moscone federal e o outro o Navarro, e eu precisava implantar uma reforma rígida, administrativa e financeira. E eu fui levando, porque deputado para a cidade é muito importante. Sim. Entendeu? Tanto deputado estadual como federal. E teve época que nós ficamos sem deputados aqui em Poços de Caldas, e não foi bom para a cidade. Aí o que aconteceu? Eu segurou, passadas as eleições para deputados, nós implantamos uma reforma para valer. Você se lembra disso? Sim. Eu tive que começar de cargos de confiança, de cima para baixo, porque a lei Rita Camata naquela época... Fortes. Olha, nós reduzimos número de ocupantes de secretaria de 18 para 12, e várias secretarias eram acumuladas por outro. O senhor também tinha uma verba específica, que até então não era regulamentado, mas já passou a ser regulamentado, uma verba específica para setores, como verba específica para saúde, específica para a educação. Lembra da educação? Me lembro. Isso aí tudo foi implantado. Por exemplo, então houve muito corte, principalmente de cargo de confiança. Atingiu todos os partidos da base. O PSDB, que era o meu partido, o PFL na época, o PTB, o PP...
todos os partidos foram atingidos. Claro, foram atingidos. Eu, mais que eu tive, que eu considerei, porque eu chamei a todos uma vez, presidente de partidos, vereadores, os deputados, reuni com a comunidade, audiência pública, mostrei tudo que eu ia fazer. Eu só pedi o seguinte: olha, eu tenho responsabilidade com a população de Poços, com a prefeitura. Eu vou ter que fazer uma reforma desta. Se vocês não puderem me apoiar, pelo menos, por favor, deixa eu fazer. Eu vou fazer. Eu assumo toda a responsabilidade. E fiz. Renegociamos dívida da prefeitura, cortei despesa para tudo quanto é lado, tivemos dispensas de centenas de pessoas. Foi uma época muito difícil para Poços de Caldas. Enfim. Exatamente o que aconteceu? No auge do teu mandato. O que aconteceu? Faltando um ano antes da eleição, o Sebastião Navarro, pressionado pelo grupo político, principalmente aqueles que perderam seus cargos, ele disse que não me apoiaria. Foi uma posição dele, defendendo o grupo partidário, que naquele momento estavam descontentes comigo, porque foram atingidos pela reforma, e não me apoiaria. O ex-prefeito Luiz Antônio, que me apoiou também, lançou a sua candidatura. O opositor, que era o Paulo Tadeu, fortíssimo, que nós disputamos, foi uma diferença de 34 votos, fortíssimo. E aquele comentário todo de que havia sido roubada a eleição. Isso. Aí o que eu fiz? Falei, se nós estivermos todos unidos, nós podemos ir para a disputa, mas divididos eu não vou. E como ficou tudo dividido, eu não fui para a disputa. E o Paulo Tadeu venceu a eleição naquele momento. Então foi isso que aconteceu. Foi uma decisão sua, então, não se candidatar? Foi uma pressão do grupo? Foi, porque eu senti que o grupo dividiu com as razões deles. O próprio Luiz Antônio foi candidato, ele tem as suas razões. O Sebastião Navarro, com o grupo dele, ele não me apoiaria, entendeu? Para a candidatura, porque pelas razões deles. Eu não vou ficar aí lamentando, chorando, sabendo e falando que era traidor. Não, foi uma decisão daquele momento. Acho que aquilo... Eu só sei de uma coisa. Eu fiquei com a minha consciência tranquila perante esse que está me assistindo aí, que é o cidadão de Poços de Caldas. Eu joguei a minha reeleição, a minha provável reeleição, eu coloquei na reforma que eu coloquei. Reformamos, renegociamos as dívidas, pagamos obras e obras e obras, realizamos depois disso obras e obras e obras e obras e obras. E para surpresa minha, na campanha eleitoral depois, a IPTV e o Instituto Ibope, eles fazem toda a época de eleição aquela pesquisa. Eu já não era candidato, mas aí uma jornalista ligou para mim: nossa, Geraldo, você viu como é que você está na pesquisa? Falei: como que eu estava? Eu estava com entre ótimo, bom e regular com 87%. Está lá registrado lá. Em aprovação. Não, eu não digo aprovação total, mas ótimo, bom e regular. Na sua campanha depois... Para deputado, eu tive 65% dos votos válidos de Poços e sempre tive uma excelente. Agora mesmo eu tive 38%. Teve mais votação para deputado do que para prefeito? Foi. Geralmente, mas o colégio eleitoral também é maior. É maior, né? Agora, veja bem, uma questão que eu... Não, mas eu me refiro em Poços de Caldas. Em Poços de Caldas sempre tive, olha, sempre... Mas agora vem um decrescente, né, doutor? O senhor teve menos votos agora nessa eleição, por exemplo, do que em relação à primeira. Olha, eu tive na primeira eleição 63 mil votos. Na segunda eleição, 94 mil votos. E agora 88 mil votos, quase 89. Eu caí 6 mil votos. Teve colega meu que perdeu 80 mil votos. Ainda foi reeleito. Deputado Darcy Rodrigues. Deputado Carlos Mesa, em 2 eleições, ele perdeu 50 mil votos.
eu perdi 6 mil votos. O deputado Carlos Médici, então, especificamente em função até do cenário político lá de Varginha, que o PT cresceu muito. Varginha não, de São Sebastião. Mas ele foi ministro, teve uma época muito importante, ele teve, pode ser ministro, ele teve uma votação extraordinária, depois foi caindo. Então a tendência é muito difícil. Eu sou um deputado de poucas condições, você sabe. Você participou da nossa campanha era uma dureza danada, mas também acertamos tudo, nunca ficou nada a ser acertado, mas de poucas condições, de dificuldade. O meu patrimônio, pode conferir, é o que eu fiz como 32 anos de odontologia, trabalhando na odontologia no meu consultório. Como dentista. Então, a cada eleição a gente tem que repensar, porque é um sofrimento tão grande, quando a média de candidato a deputado federal é lá em cima e eu fico lá embaixo, entendeu? É claro que não é fácil, mas eu acho que já estou no 3º mandato, acho que é muito mais que eu esperava, muito mais que eu esperava na minha vida, talvez muito mais que eu mereço também. Eu sei que eu tenho procurado honrar o meu mandato. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo.